O honeypot ele é uma metodologia criada em várias empresas, que seria você criar uma máquina específica para fazer a verificação, gerar logs de possíveis ataques. O que acontece é que muitas empresas elas implementam sistemas que conseguem detectar possíveis ataques à rede. No caso seriam firewalls, seriam IDS, IPS, os próprios proxies conseguem fazer isso também. O problema desses sistemas é que eles têm uma configuração inicial, seriam regras que seriam criadas pelo administrador da rede, e essas regras, às vezes, elas podem não atender aos tipos de ataque que estão sendo criados. Devemos nos lembrar que existem tipos de ataque do tipo Zero Day que conseguem quebrar qualquer tipo de segurança que já existem dentro de uma rede, desde que, é claro, seja específico para aquele tipo de defeito. Nesse caso, nós temos uma rede com um firewall. Na entrada de uma rede industrial, né? Temos um servidor aqui e vários dispositivos de rede. O que acontece é que esse firewall ele está conectado inline com a rede, ou seja, os dados passam por ele, ele faz a verificação, se der tudo certo, vai para a rede. Pode ser que a configuração dele não consiga detectar todo tipo de pacote. Aqui nessa outra situação, a gente vê então a implementação do nosso honeypot. Toda vez que ocorrer uma conexão ao nosso firewall e ele detectar que tem algum tipo de ataque aqui, ele vai redirecionar essa conexão para o nosso honeypot, um dispositivo que vai fazer a verificação desses dados e vai criar logs mostrando quais são os tipos de ataque que estão sendo desenvolvidos. No nosso honeypot a gente pode desenvolver qualquer tipo de serviço, pode ser implementado serviços web como o próprio Nginx ou Apache, pode ser implementado serviços de banco de dados e vários outros tipos, como nesse caso que será implementado o SSH. Nesse caso será feito um log, ele vai gerar os logs e com isso o dono, o administrador da rede, conseguirá aprender com esses tipos de ataque e criar o sistema mais blindado ainda. O problema desses sistemas é que muitas vezes teremos que instalar de forma separada, no caso com um hardware específico. Isso é um problema, você tem um investimento muito alto, você tem um uso de rede muito alto também, o enlace fica sobrecarregado às vezes com esse tipo de ataque. Então uma solução seria você, ao invés de colocar um sistema separado do firewall, por exemplo, ou do próprio servidor, você pegar esse dispositivo e colocar numa virtualização dentro do próprio firewall, que também é um dispositivo de rede, no caso um computador também. Dessa forma, se torna bem mais simples você implementar o sistema, porque aí você vai estar utilizando menos recursos. O problema é que muitos dispositivos, muitos sistemas de virtualizações atuais, eles criam uma camada sobre o sistema operacional e emulam todos os tipos de características de hardware. Isso é um problema porque você gasta muito recurso com isso. Então, qual seria a situação que seria a solução para esse problema? Seria a implementação do Docker. O Docker, ele cria containers que são, na verdade, o que? Sistemas, no caso, que vão, aplicativos, softwares e por aí vai, que vão utilizar o kernel do sistema operacional host de forma segura. Ou seja, ele vai estar separado dos demais dispositivos, dos demais processos rodando naquele servidor. Isso é uma coisa muito boa porque ele é bem mais rápido, ele é bem mais simples de ser utilizado. Outro fato importante é que para a criação desses containers, nós podemos utilizar imagens já existentes no banco de dados do próprio Docker. E não só do Docker, tem muitos outros sistemas que têm registro de containers, por exemplo, a Azure, a AWS, o Google e por aí vai. Bom, apresentado esse conceito inicial, vamos partir então para a prática. Aqui no nosso servidor, antes da gente iniciar todo o processo, a gente tem que baixar alguns aplicativos principais que vão ser utilizados. Então vamos lá, apt install. Vamos instalar então o Docker, que é instalado com esses dois comandos. Vamos instalar o Git para baixar a imagem já existente no GitHub. No caso, o próprio Docker já possui essas imagens, mas a gente vai utilizar uma outra que é a terceira. E vamos utilizar também o SSH.
Ele já vem instalado por padrão, mas é sempre importante fazer essa instalação inicial para ter certeza que não tem nenhum pacote faltando. Damos um Enter. Como pode ver, já tem todos instalados para mim. Se não tivesse, seria feita toda a instalação inicial. Vamos então agora fazer o seguinte. Com o Docker instalado, eu vou dar um primeiro comando para verificar quais são as imagens que tem disponível. Podemos ver que não tem nenhuma. Após o processo de configuração, a gente vai verificar que vai ter uma nova criada para nós. Com isso tudo pronto, vamos baixar a nossa imagem. Vamos dar o git clone para clonar os arquivos presentes no GitHub e vamos especificar o endereço de IP, o endereço de destino dele. No caso, GitHub. Damos um Enter. Como a gente pode ver aqui, criou um erro. Que erro é esse? O que acontece é que eu já tenho disponível no meu computador esse pacote. Caso contrário, ele iria fazer o download. Vamos entrar dentro desse pacote, dessa pasta, e vamos ver o que tem dentro dele. Bom, como podemos ver, temos a presença do que? Nosso Dockerfile e um outro que é um shell script chamado entry point. O que acontece? O Docker, na hora que a gente for criar uma nova imagem dentro dele, ele vai utilizar esse arquivo chamado Dockerfile para criar essa nossa imagem. Seria o equivalente a uma receita de bolo. Tem vários comandos dentro do nosso Dockerfile que vão especificar para ele como ele vai criar essa imagem. No caso, como a gente pode ver, ele vai criar a partir da imagem inicial Alpine. A Alpine ela é uma imagem de Linux, tá? Bem minimalista, contendo só o fundamental para o funcionamento dele, tá? Tem em torno de uns 4 a 5 megabytes, tá? Ao final de todo esse processo, a gente vai ter uma origem de uma nova imagem com um tamanho bem maior do que ela. Vamos ver aqui então que ele vai adicionar novos pacotes, vai baixar o nosso OpenSSH, vai rodar alguns comandos, vai criar alguns arquivos e por aí vai. Bom, e dentro do nosso comando shell, se a gente for dar uma olhada, temos aqui alguns comandos que vão ser rodados para ele funcionar depois que tudo funcionar, tá? No caso, a gente pode ver que ele vai permitir a conexão à porta 2222. Vamos então criar essa nossa imagem. Para isso, nós vamos utilizar o comando docker build, tá? Vamos especificar depois disso qual é o caminho do arquivo que a gente tem, né, do nosso Dockerfile. No caso, como a gente já está dentro da pasta, vamos dar o ponto, que quer dizer é aqui mesmo que vai ser puxado esse arquivo, tá? E depois nós vamos especificar um nome para ele, no caso local, honeypot. Pode ser qualquer outro nome. Vou especificar isso daqui para ser mais simples de compreender no futuro. Damos um Enter. E ele vai iniciar todo o processo de baixar o arquivo e montar. Vou pausar o vídeo para tornar um pouco mais fácil. Bem, como podemos ver, todo o processo foi feito, tá? Ele fez o download dos arquivos, tá? Deu em torno de uns 400 MB de download, por isso que o processo é bem demorado. Podemos ver que ele tem vários passos para fazer esse processo. Esses passos são os mesmos especificados lá no nosso Dockerfile, tá? Bom, agora com ele instalado, vamos verificar se ele realmente criou essa imagem. Vamos dar um docker images e podemos ver que ele criou duas imagens. A Alpine, que é aquela lá que ele vai utilizar como base, ele fez o download dessa imagem para nós, e o nosso honeypot. Podemos ver uma grande diferença de tamanho entre elas, tá? Bom, com isso pronto, vamos rodar ela, tá? Nós temos uma imagem, a gente vai ter que transformar nela num container. No caso, a gente vai ter que botar ele para rodar no nosso sistema. Com isso, a gente vai utilizar o comando docker run. Docker run. Vamos especificar o tipo de como ele irá rodar, no caso, modo interativo. Vamos especificar um nome para ele, né? Vamos colocar o nome de ssh-honeypot.
pot e vamos especificar a porta. No caso seria o tipo de roteamento que vai ocorrer entre as portas, no caso 22 para 22, ou seja, para a porta 22 do nosso Docker vai ser a porta 22 do nosso sistema, tá? Nosso sistema ele recebe uma requisição na porta 22, vai ser enviado para a porta 22 do nosso Docker, seguido do nome da nossa imagem, local, ssh honeypot, a mesa que a gente tinha criado antes. Damos um Enter. Opa, tem um erro aqui. E pronto, ele criou a nossa imagem. Se a gente der um docker ps, a gente vai ver que ele criou a imagem para nós e está rodando perfeitamente. Vamos fazer o seguinte agora. A gente quer ver os logs dele. Então, para isso, a gente vai utilizar o comando logs do nosso docker. Docker logs, especificando para ele qual vai ser o nosso container. A gente poderia colocar esse ID inteiro dentro do comando, mas a gente pode utilizar um método um pouquinho mais simples, que seria filtrar os tipos de sistema, os containers que estão funcionando a partir pelo nome. Então vai ser o docker ps-f name seguido do nome do nosso sistema. No caso vai ser o ssh-honeypot. Opa, honeypot. Pronto, ele está rodando para nós. Se um usuário externo fizesse uma conexão nesse exato momento, ele iria demonstrar para nós uma data seguida do nome do usuário que ele tentou acessar, o endereço da IP e também a senha que ele utilizou. Nesse caso, então, para a gente não deixar ele aberto o tempo todo, rodando o tempo todo, a gente pode simplesmente fazer com que cada tipo de log que acontecer aqui seja enviado para nossa máquina host. Assim, eu posso simplesmente abrir a minha máquina host e verificar os dados que estão aqui, para não ficar salvo dentro do nosso container, que possivelmente pode ser excluído posteriormente ou algo do tipo. Então vamos fazer o seguinte, vou dar um Ctrl C, tá? Pronto. E vou fazer o seguinte, ó. Vamos usar o comando screen -s honeypot. Pronto. E vamos fazer o seguinte, eu quero que todos os dados sejam enviados para um novo arquivo. Eu vou dar então o docker logs, bem parecido com aquele que a gente tinha feito antes, tá? Idêntico praticamente, ó. Fazer filtragem. Honeypot, e vou dizer para ele enviar esses dados aqui que ele lê para um novo arquivo. A gente vai usar os dois comandos de maior, né? Se a gente enviar um comando de maior apenas, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente sobrescrever os dados que estão lá dentro, então vamos usar os dois, tá? Seguido do lugar onde a gente quer que salve. Pode ser em qualquer lugar, qualquer caminho de pasta. Vamos usar um repositório bem comum do sistema operacional Linux, onde ficam gravados todos os tipos de log, que é no caso /var/log. Pronto. Aqui dentro a gente vai botar o nome do arquivo que ele quer que seja salvo. Pode ser qualquer nome que a gente quiser. Eu vou botar então como sendo acesso ssh.log. Damos o Enter e pronto. Ele vai estar rodando o processo esperando conexões externas. E é isso. Se a gente for pausar ele, ó, vou dar um Ctrl C, fechou, tá? Se a gente for entrar lá no nosso arquivo que foi criado, cat /var/log /acesso ssh-log, a gente vai verificar que tem aqui a entrada, os dados, mostrando que foi iniciado o processo
na porta 22